Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso. Dentre tantas políticas públicas que nós temos, a saúde do idoso merece a nossa atenção, mesmo porque a nossa população tem envelhecido e nós precisamos nos preocupar no quesito de vigilância sanitária, de epidemiologia e bem como nas estratégias de promoção da saúde dessa população. Hoje nós vamos abordar então o que essa política trata e como a gente pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento do SUS. O objetivo da nossa aula então é apresentar a Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso ou à saúde da pessoa idosa, entender o que está acontecendo no nosso envelhecimento populacional, como ele está se desenvolvendo, quais são os impactos do envelhecimento da população para o sistema público de saúde, entender esses problemas sanitários, entender quais são as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e o que a Organização Mundial da Saúde descreve hoje como envelhecimento ativo e quais são os planos, as ações do SUS, para atingir esse objetivo. Sobre a Política Nacional de Saúde, nós vamos falar que ela é mais um dos elementos que assegura os princípios filosóficos do SUS. Lembrar que ele é universal, integral e equinânime. Então, se eu entendo isso, eu vou entender que para toda a população ele deve ter uma atenção especial. Então, por definição, é uma ação de um setor que vai cuidar do ser humano como de forma integral e principalmente a população idosa, por conta desse processo de envelhecer. Isso vai estar sendo garantido na Lei Orgânica, Lei Máxima da Saúde, a 8080, que vai assegurar que a promoção, a proteção e a recuperação da saúde sejam a esfera máxima do SUS para toda a sua população. A população idosa tem se ampliado rapidamente. Em termos proporcionais, a faixa etária a partir dos 60 anos é a que mais cresce. Isso é uma transição demográfica. A gente então pode pensar que nós estamos vivendo mais. E se for uma pergunta, será que estamos vivendo mais? Estamos vivendo mais, porque há sim melhoria nos sistemas de saúde, melhoria na questão de emprego e renda, melhoria nas estratégias de promoção, e o indivíduo ele tem tido mais consciência de saúde e, consequentemente, ele vive mais. Segundo as projeções da Organização Mundial da Saúde, o grupo de idosos no Brasil terá um aumento de 15 vezes mais em relação à população normal, que será apenas de 5 vezes. Então, o país vai chegar a ocupar o 6º lugar em idosos. O que é bom isso? De certo ponto, é bom para a população viver mais, mas causa preocupações do ponto de vista sanitário, das condições de como atender essa população no geral e mesmo do ponto de vista social, como manter a condição de vida dessas pessoas com qualidade. Então, o censo diz que em 2025 seremos 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E hoje nós devemos considerar que o indivíduo com 60 anos ele é extremamente ativo, porque também devemos considerar os super idosos, que são pessoas acima de 80 anos, 90 anos, que são ativas também. Então, como conviver numa sociedade com essa população que precisa também de todos os recursos que uma população mais jovem precisa? Aqui a gente só tem um mapa para a gente entender o que foi essa transição demográfica. Então, a gente tem o primeiro censo de 1960, que se vocês observarem a característica do gráfico, ele tinha uma base maior, então é uma relação de homens e mulheres. Então, essa aqui é de faixa etária, até considerando até os 90 anos. Então, a taxa
de fecundidade era alta, então se tinha bastante crianças e poucos idosos, né? À medida que vai havendo uma projeção, um aumento, isso vai se diversificando, vai se tendo uma diminuição da fecundidade, diminuição de número de filhos. Aí a gente passa a ter uma faixa populacional mais adulta, né? E mais adulta, jovem, né? Que a gente pode dizer assim, continuamos ainda com menos idosos. E a partir de 2000, a gente teve uma mudança significativa nesse gráfico, né? Então, se a gente puder observar na projeção para 2040, a gente tem praticamente uma inversão. Então, eu tenho uma faixa etária adulta e mais idosa maior, e um crescimento e uma taxa de fecundidade menor. Então, se nós lembrarmos pela nossa história, é muito comum nós conhecermos pessoas que têm mais de 5 irmãos. Hoje, a taxa de filhos por família é 1,2, no máximo 2. E daqui para frente, algumas pessoas nem vão mais querer ter filhos, né? Alguns estudos apontam para isso. O que vai deixando uma população mais idosa. E como gerar para essa população qualidade de vida, um envelhecimento saudável, que gera a ela menos procura possível ao sistema de saúde. Então, o Plano Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ele vai tratar essa característica da população e essa transição. Então, a gente passou de uma população jovem, adulta jovem, para uma população idosa que traz consigo, próprio do envelhecimento, algumas enfermidades crônicas. E essas enfermidades crônicas acabam gerando custos diretos ou indiretos para o sistema de saúde. Então, há uma mudança no perfil epidemiológico que vai acarretar mais despesas médicas e hospitalares. Aí, a partir daí, a gente já entende como os planos de saúde se comportam. Então, os valores das mensalidades, eles se modificam a partir da faixa etária, justamente por conta dessas despesas maiores. Então, isso confere ao SUS um desafio de manter ao máximo possível a saúde do idoso no nível de prevenção primária, sem evitar longas permanências de internação ou mesmo recursos medicamentosos que gerem alto custo para o sistema. O idoso, ele consome mais serviços hospitalares porque quando ele sofre de algum processo de doença, ele precisa de um tempo maior de internação se comparado com um jovem ou mesmo com uma criança. E esse tempo de internação, esse custo de um leito hospitalar, ele impacta tanto no financeiro como no social, né? Nós sabemos que um dos principais problemas de saúde para o idoso, uma das principais causas de morte no idoso é a pneumonia. E também nós sabemos, por dados epidemiológicos, quanto maior o tempo de internação, maior o risco de desenvolver pneumonias. Então, às vezes, ele é internado por um processo simples e acaba vindo a óbito por processos mais complexos. Há uma fragilidade já no sistema imunológico, em todos os sistemas fisiológicos, pelo processo de envelhecer. Então, é muito importante guardar que o idoso ele vai precisar mais desses recursos, mas isso também pode ser prevenido e evitado. Em geral, as doenças dos idosos elas são crônicas e múltiplas, né? E podem gerar também uma necessidade de cuidado maior. Então, aqui a gente vai já começar a apontar as doenças crônicas do envelhecimento, que são com elas as artroses, as artrites, a osteoporose, sem falar da hipertensão, do diabetes, né? Então, elas vêm, não é num kit único, né? Como o próprio nome diz, kit, ela sempre vem com... O idoso sempre apresenta mais de uma doença. Então, essa política, ela tem a ideia de promover, né? Então, pontos importantes, a promoção do envelhecimento saudável e a manutenção ao máximo da capacidade funcional. O máximo que esse indivíduo conseguir permanecer independente, funcional, com autonomia, com pensamento livre,
melhor vai ser o seu envelhecimento e menos ele vai precisar discutir processos de doença. Então, é muito importante que cada profissional que atua na saúde deve entender que o envelhecimento ele é inevitável, mas ele pode ser saudável. Então, guardar que a promoção do envelhecimento está ligada à capacidade funcional. Quais são, então, as diretrizes do Programa Nacional da Saúde da Pessoa Idosa? Primeiro, essas diretrizes elas são essenciais para que esse programa aconteça. Cada município vai fazer a sua gestão dessa sua política, né? Então, assim, as diretrizes vêm do governo federal, alicerçada pelo governo estadual, e o município vai estabelecer e pôr em prática essas ações, né? Então, primeiro, é a promoção do envelhecimento saudável. Um segundo ponto, a manutenção da capacidade funcional, a assistência às necessidades do idoso no ponto de vista de assistência social, a reabilitação da capacidade funcional, que ora foi comprometida por alguma doença associada ou por algum acidente ou infortúnio, a capacitação de recursos humanos, então que os profissionais saibam acolher esse idoso e lidar com esse processo de envelhecimento, e mesmo a capacitação dos cuidadores de idosos. E gerar apoio ao desenvolvimento de cuidados informais e estímulo à pesquisa. Então, sobre a saúde do idoso, existe muito material, tanto do Ministério da Saúde quanto da Fiocruz, que nos dão apoio para como conduzir o processo do envelhecimento, tanto o nosso, quanto dos nossos familiares, quanto de quem nós cuidamos. A estratégia e a diretriz da Política Nacional de Saúde do Idoso, ela está alicerçada num dos pactos do SUS, que é chamado Pacto pela Vida. Isso nós falamos, são os primeiros pactos que o SUS faz para cumprir seus princípios filosóficos. O Pacto pela Vida é o compromisso solidário entre os gestores, tanto da esfera federal, estadual e municipal, que vão cuidar da saúde da população brasileira. Então, o Ministério da Saúde estabelece quais são as políticas e cada município vai implantar a sua gestão naquela política. Quais são as prioridades, então, do Pacto pela Vida? A gente tem o Pacto pela Vida e o Pacto em Defesa do SUS. O Pacto pela Vida, ele foi aquela primeira preocupação quando o SUS foi criado. A população doente, uma população sem nenhum tipo de atenção à saúde, a não ser as santas casas, uma população que morria jovem e que precisava de doenças tratáveis e que precisava produzir. Então, quais são as prioridades que o Pacto pela Vida estabelece e quais são eles através das políticas públicas, né? Então, o que a gente vai estar falando? A primeira prioridade é a atenção à pessoa idosa, porque pela transição demográfica nós entendemos que a nossa população está envelhecendo. Então, não é tratar quando tudo já chegar ao fim, é prevenir desde mais cedo possível. Controlar o câncer do colo, de útero e de mama, então aí a gente tem a política de atenção à saúde da mulher. Redução da mortalidade infantil ou materno-infantil, aqui eu tenho a política de saúde da criança e do adolescente. Fortalecimento da capacidade de resposta a doenças emergentes e endêmicas, né, que é a dengue, a hanseníase, tuberculose, malária e a própria influenza. Então, aqui eu vou estar tratando, as políticas públicas vão estar ligadas a essas doenças que são conhecidas, são sazonais, que ora elas cessam e horas elas aparecem por falta de orientação, educação ou mesmo até vamos falar da palavra descuidos, mas entre aspas, porque uma vez eu me atento a uma coisa e acabo esquecendo de outra. Então, por exemplo, a dengue, se ela não é constantemente reforçada, enfatizada, um tempo as pessoas esquecem como se contrai dengue. A mesma coisa, a tuberculose, a mesma coisa, a hanseníase, pouco se fala. São doenças que estão no ambiente, né? Esses vírus, essas bactérias, elas não acabam, elas não somem. Elas ficam, como eu vou dizer, silenciosas. Então, nós precisamos entender as medidas preventivas de reconhecimento para intervir o mais rápido possível. Então, no SUS, na criação do SUS, ele já estabelece isso no Pacto pela Vida.
E uma das coisas mais importantes do SUS, e isso é para sempre, para lembrar, que ele é de promoção da saúde. E que a ideia é fortalecer a atenção básica, as unidades básicas de saúde, a atenção primária. Ela é a porta de entrada do SUS, né? Então, quanto mais forte a atenção primária, mais eu promovo saúde, seja de todas as esferas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Todas elas vão estar fortalecidas a partir da atenção básica. Então, entendendo que uma das políticas públicas e do Pacto pela Vida é a atenção à saúde do idoso, a gente tem que entender que o envelhecimento é um processo natural e que todos nós vamos passar por ele. Como nós vamos envelhecer depende de como nós estamos hoje. Então, como o adulto está hoje é reflexo de como será o seu envelhecimento. Então, nós estamos vendo uma população chegar ao envelhecimento, uma população ativa, mas se isso não for reforçado, se isso não for apoiado, logo teremos um volume populacional de pessoas doentes e com doenças crônicas. E preservar essa autonomia, essa independência, isso é um dos princípios do SUS, quando ele fala de forma universal e integral. O indivíduo ele tem que ter liberdade de pensar, de agir por conta própria. Envelhecer com saúde é um direito de cidadania. Então, isso está muito forte na gestão do SUS, a atenção à pessoa idosa, garantido pelo Pacto pela Vida e de responsabilidade das 3 esferas governamentais e da gestão do município. Aqui a gente tem um gráfico sobre a forma de envelhecimento e algumas doenças limitantes que vão estar alicerçadas a esse envelhecimento. Então, o que a gente tem várias linhas, um limiar de incapacidade, não é? Que ele vai surgir quanto mais rápido eu for influenciado por doenças outras, por processos patológicos, ou quanto menos eu tiver cuidado com a minha saúde. Então, do entendimento, nós temos que o envelhecimento ele é fisiológico, ele começa a partir dos 30 anos, para alguns autores, alguns menos que isso, quando o nosso processo fisiológico já não tem mais a mesma velocidade de antigamente. Então, eu inicio um processo de envelhecer. Aquelas células de reposição já não fazem na mesma velocidade, algumas já não se regeneram mais. E aí, se eu estou associado a outros fatores de risco, como o consumo inadequado de álcool, o uso do tabaco, a inatividade física, tudo isso vai impactar no meu tipo de envelhecimento. Então, eu posso ter um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento usual, um bem-sucedido eu estou dentro dos pilares do que se considera um envelhecimento saudável, com prática de atividade física, com alimentação adequada, atitudes positivas, interrelações pessoais. Então, eu tenho um envelhecimento bem-sucedido. Eu tenho um envelhecimento usual, existem problemas, mas eles não causam incapacidade. Tem a fragilidade, que é um indivíduo idoso que tem doenças que geram uma certa incapacidade, uma dependência, são as doenças múltiplas, a necessidade de muitos medicamentos, e o envelhecimento patológico, que esse sim está ligado às doenças mais incapacitantes, como o AVE, a doença de Alzheimer, Parkinson, depressão, sarcopenia, entre outras doenças que levam à incapacidade. Então, é importante eu escolher como eu quero envelhecer. Isso não é para deixar para depois, é um pensamento que eu tenho que ter agora. A política nacional, estabelecida pela Portaria 2528 de 2006, ela visa garantir a atenção adequada e digna da população idosa brasileira, sempre em consonância com os princípios do SUS. Então, os princípios do SUS, eles nunca vão mudar e eles vão ser atingidos e devem ser atingidos através de todos os níveis de atenção à saúde. E para isso, tem que ser de forma universal,
integral e equinânime. Lembrar sempre disso, para que quando os princípios tiverem sido apresentados a você, você reconheça isso facilmente. Alguns conceitos importantes que, se a gente quiser que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais longa, acompanhada de oportunidades de participação, de segurança, a gente tem que começar a estabelecer isso hoje. Quando a gente estimula as pessoas na promoção da saúde, na prevenção de doenças, quanto mais jovem ela tiver entendimento disso, melhor. Quanto mais cedo a criança entender a importância da atividade física e da alimentação adequada, melhor. Quanto mais cedo a criança entender que os processos dependem dela, do esforço dela, melhor. Então, o que a gente tem é que o envelhecer pode ser uma experiência positiva, mas ele tem que ser garantido também pelas políticas públicas. A Organização Mundial da Saúde, então, ela adota um termo para falar desse processo, dessa conquista, dessa garantia de participação, de segurança, de continuidade, de envelhecimento ativo. Esse é um processo que visa gerar qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Então, nós temos muitos problemas, o Brasil tem muitos problemas do ponto de vista social também, né? Então, algumas famílias são dependentes da renda do seu idoso. Então, como falar de qualidade de vida se a renda familiar de um idoso, ou se ele vive a partir de um benefício para sustentar a sua característica de moradia, de renda, de alimentação, de lazer? Isso fica meio... fica inconcebível às vezes. Então, o que a gente vê? Observa alguns idosos voltando a trabalhar em subempregos para aumentar essa renda. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque tudo isso é discutido como saúde. Então, aumentar a expectativa de vida de forma saudável é também pensar em tudo isso e pensar na qualidade de vida para todas as pessoas, inclusive aquelas que já são mais frágeis. Então, aquelas pessoas que já têm processo de doença, elas também precisam ser amparadas para que no seu processo de doença elas encontrem esse processo com dignidade, que elas passem por esse processo com dignidade. Isso é uma garantia do sistema. Então, tanto o indivíduo frágil, aquele que está já passando por um processo de doença mais incapacitante, ele requer também o mesmo cuidado. Dentro deste projeto de envelhecimento ativo, essas políticas e programas, elas vão estabelecer algumas relações que são muito importantes, principalmente do ponto de vista da saúde mental. As relações sociais, isso a gente precisa discutir muito, porque uma das causas de morte também, ou de hospitalização, é depressão. Então, o indivíduo idoso, se ele não tem muita expectativa, se ele já não enxerga mais possibilidades, ou se ele não está num lar estruturado, ele se deprime muito facilmente. E se essa depressão gera impacto na sua vida, na sua saúde, impacta grandemente também na sua autonomia e na sua independência. Então, é importante a gente estabelecer sempre, do ponto de vista do envelhecimento ativo, o cuidado com a saúde mental. Manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento é a principal meta para cada indivíduo e para cada governante. Isto é um determinante importante da qualidade de vida. Então, que é uma meta, né, no processo de envelhecimento, a autonomia e a independência. Aqui nós temos um gráfico, um esquema, na verdade, que avalia autonomia e independência. Isso é muito importante porque é um dos pilares para a manutenção da qualidade de vida no envelhecimento. Então, é uma
uma série de eventos que avaliam as atividades de vida diária, que vão desde fazer compra até sair da cama sozinho, ir ao banheiro, cuidar da alimentação, da aparência, tomar banho, andar, vestir, ter controle urinário, tomar os medicamentos, pagar as próprias contas. Isso tudo tem que ser muito trabalhado e mantido pelo máximo de tempo possível. Isso gera autonomia e independência. Se caso algum desses eventos passa a ser perdidos, por exemplo, ele não tem mais habilidade de fazer compras sozinhos, porque não consegue mais enxergar tão bem, tem que ser avaliado essa necessidade do uso de óculos, ou se o óculos está correto. E cada nível dessa autonomia, dessa independência, precisa ser avaliado constantemente, e quem tem um papel primordial em fazer isso é a unidade básica de saúde. Ela dá esse olhar e esse panorâmica de cuidado à saúde do idoso. Quais são as ações, então, da política nacional? Primeiro, promoção de atividade física para idosos. Essa é uma dos pilares do envelhecimento. A prática de atividade física para manutenção da capacidade funcional, da força, da flexibilidade, da oxigenação tecidual, da capacidade cognitiva. A atividade física, ela traz muitos benefícios. Mas, como eu falei, não é algo para se pensar quando envelhecer, é algo para ser implantado antes do envelhecimento. Outro ponto importante, capacitar os cuidadores na comunidade, capacitar quem cuida para ter uma relação de acolhimento com o idoso, tanto quem cuida dentro do lar, quanto quem faz o acompanhamento, o agente comunitário de saúde, ou mesmo os próprios cuidadores profissionais. E estimular a campanha de envelhecimento ativo, divulgar isso nas redes, falar mais sobre isso. O que a gente deve considerar, e nós já estudamos sobre isso, são as doenças crônicas não transmissíveis, que também temos políticas públicas para elas, e elas estão intimamente ligadas com o envelhecimento populacional. Então, se eu tenho envelhecimento populacional, eu tenho que atacar imediatamente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e se elas já existem, como tratá-las. Então, 69% da população idosa apresenta pelo menos uma doença ou um agravo crônico. Dentre elas, a gente tem já na linha de frente a hipertensão arterial, depois as doenças articulares, ou artrite ou reumatismo, doenças do coração, entre outras esferas, o diabetes e a depressão. Doenças mais características da população idosa. Mas a gente já pode perceber que a hipertensão, como uma doença crônica não transmissível, está na linha de frente. Outro ponto importante, na portaria 719, de 7 de abril de 2011, estabelece a Academia da Saúde. O programa Academia da Saúde tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis. Essa é um dos melhores programas para reforçar o que a gente fala, a importância da atividade física. Então, essas práticas corporais incluem Lian Kun, Tai Chi Chuan, grupos de alongamento, grupos de dança, tudo o que eu use para agradar, atingir a população mais idosa, respeitando as suas características e promovendo um estilo de vida saudável. Aqui nós temos algumas imagens de academias da saúde, então todos nós, pelo menos, já vimos, identificamos. Eu gosto de enfatizar, há problemas sempre no sistema, na gestão do município. Às vezes eu tenho academia, mas eu não tenho orientação. Às vezes eu tenho orientação, mas eu não tenho o uso, a população não é estimulada a usar corretamente. Mas o que a gente pode perceber, né? Que a população, ela apoia as estratégias, ela às vezes não entende os benefícios da estratégia. E se ela entende os benefícios, ela pouco confia neles. Então, cabe a nós valorizarmos essas estratégias, esses programas, essas medidas e reforçá-las à população de um modo geral. Outro programa, de atenção à saúde do idoso é Remédios de Graça, Saúde Não Tem Preço,
com a farmácia popular, os medicamentos essenciais para hipertensão, diabetes, asma são oferecidos de forma gratuita, né? E com desconto para uso de fralda geriátrica para aqueles que precisarem. Então, são estratégias, o posto de saúde também faz a dispensação desses medicamentos. Então, todas as estratégias para que a saúde do idoso seja bem cuidada. Do ponto de vista, quando nós falamos em saúde, a gente não quer discutir doença, né? Nós já falamos bem sobre isso, mas é importante, então, de que se há um processo de doença, que haja uma intervenção nele o mais precoce possível. Outra campanha muito importante e que encontra grandes desafios é a imunização, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora, um tempo atípico, que não é o objetivo da aula falar sobre coronavírus, mas a gente pode falar sobre qualquer outra vírus responsável por gripes, né? Então, nós temos aí a influenza A, H1N1, todos esses vírus já passaram por nós, e a população mais vulnerável é a população idosa. Então, as campanhas de vacinação, elas são um marco do SUS, elas vêm para gerar qualidade de vida e conforto, é carregada de mitos, falsos mitos, que não ajudam em nada a saúde dessa população. Então, é importante entender e apoiar as campanhas de vacinação, principalmente para a população idosa. Outro avanço também é a caderneta de saúde da pessoa idosa. Já está na 4ª edição, se eu não me engano deve estar, acho que até um pouquinho mais. A ideia é qualificar a atenção primária para identificar um idoso frágil ou risco de fragilidade, ser um instrumento de identificação do idoso, levantar índices de quedas nos últimos 12 meses. Esse é um dos pontos importantes, né? Porque um dos fatores causais de internação é a queda. E a maioria das quedas acontecem dentro de casa. E as maiorias das quedas que ocorrem dentro de casa levam a fraturas. E uma fratura no fêmur leva a um tempo de internação e hospitalização longo, que pode culminar com a incapacidade ou até mesmo a morte. Então, falar sobre queda é algo muito importante para a prevenção da saúde da pessoa idosa. Facilitar a visita domiciliar, então quando o agente comunitário de saúde faz a visita, o idoso tem a caderneta atualizada, ele vai estar tendo esse perfil de como esse idoso está vivendo, e assim, quando ele voltar para a unidade de saúde da família, ele pode compartilhar na UBS, para falar com a estratégia de saúde da família, ele pode compartilhar a realidade daquela população, a necessidade daquele idoso. Trabalhar a conscientização através de ações de prevenção, né? Então, o agente comunitário, ele faz muito bem essa passagem, né, da realidade da comunidade, da realidade daquela família com a estratégia de saúde da família. E aí pode-se entender, então, quais são as estratégias preventivas, o que precisa ser feito, abordado, como que está vivendo aquele idoso daquela comunidade. Melhorar o indicador de acompanhamento, então quantos têm procurado, quantos frequentam a unidade de saúde, quais são as doenças mais prevalentes. Isso é extremamente importante, que a caderneta de saúde seja sendo usada e ativa. E, por fim, aumentar a qualidade de vida dos idosos. Então, assim, se é um idoso que anda independente, que caminha independente, que tem autonomia para resolver os seus problemas, ele também tem autonomia para poder ir até a unidade de saúde, participar de práticas de atividade física, de se beneficiar do acompanhamento de controle da pressão arterial, de se beneficiar com as orientações alimentares. Todos os recursos que o indivíduo pode fazer, ele deve ser encorajado a fazer. É essa a ideia que a caderneta vai estar proporcionando para a equipe de unidade de saúde da família. Aqui é só um panorama geral do que a caderneta dá de informação para a unidade de saúde da família. Então, ela vai estar apresentando índices
que são significativos para as estratégias da unidade de saúde. Então, a gente vai ter ali indicadores se ele é caidor ou se ele está em risco, né? Então, aquela pessoa que já caiu mais de uma vez no mês, e aí ser identificado por que está caindo, né? Se ele já sofreu internações, se ele é um indivíduo acamado, portanto frágil, se ele sofre algum tipo de violência, se ele vive só e precisa ser amparado de alguma maneira por um acompanhante ou por um cuidador, se ele faz uso de polifarmácia, mais de 4 medicamentos ao mesmo tempo, isso estabelece riscos até de cair, né? Se ele tem polipatologias, mais de uma doença, hipertenso, diabético, doenças cardíacas, doenças respiratórias, cada doença associada gera ele uma fragilidade. Como está, se ele está desnutrido ou não. Então, todas essas, e se ele participa, se ele tem quem o leve à consulta, se ele está amparado por algum tipo de rede de apoio, por algum CRAS, né, que é apoio de assistência social, se ele tem benefícios, isso tudo a caderneta do idoso vai conter essas informações que são extremamente úteis para a equipe de saúde. Então, entendendo essa esfera, a ideia é pensar como cada profissional da saúde pode contribuir no âmbito da atenção primária na unidade básica de saúde para gerar qualidade de vida e promover um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo. Então, essa responsabilidade não é apenas de quem cuida, é de toda a esfera da saúde. Então, nós, quando estudamos saúde coletiva e promoção da saúde, nós precisamos pensar que nós fazemos parte dessa população que envelhece, nós precisamos pensar que nossos pais fazem parte dessa população que está em envelhecimento e como está o envelhecimento deles para eu entender quais serão os impactos na saúde pública. Então, se eu tenho idosos que envelhecem doentes, eu tenho um alto custo de saúde no nível secundário de internações, hospitalizações e medicações. Se eu tenho indivíduos num alto nível de atenção básica, então eu tenho indivíduos sob controle. A ideia é que eu possa promover mais qualidade de vida e que eu os mantenha em controle. Então, o novo símbolo que a gente usa e as estratégias que a gente usa para pensar em envelhecimento saudável está alicerçado nesses 4 pilares, que é discutir boa nutrição. Quanto mais se discute boa nutrição, no sentido de ensinar a cozinhar, porque dentro do processo de envelhecimento, às vezes a pessoa perde também essa vontade de cozinhar para si ou para outro, mas é importante discutir isso. Discutir a importância da atividade física, seja ela desde a mais simples, como uma caminhada, grupo de alongamento, as academias ao ar livre, estimulá-la a fazer. Manutenção e controle do peso, um dos fatores principais, que é o controle da obesidade, isso também garantido pela essa boa nutrição e a prática de atividade física. E, por fim, atitudes positivas, o convívio social, estimulá-los a participar de grupos de apoio, sejam eles religiosos ou sejam eles de convívio social. É muito importante para que a gente tenha um envelhecimento saudável. E aí a pergunta: como está o seu envelhecimento? Então, esse é um ponto-chave. Embora muitos sejam jovens, mas todos iremos envelhecer.